informação que acaba de chegar pela Força Aérea de Israel, que conseguiu abater 3 drones enviados do Irã contra Israel. E também há uma informação agora, que acaba de ser confirmada, o Irã lançou novos mísseis contra o território israelense. A gente segue acompanhando, agradecendo mais uma vez a participação do professor. Enfim, a gente naturalmente em contato permanente com as agências internacionais, monitorando as manifestações das forças de defesa de Israel. Agora, essa postagem indicando um novo lançamento de mísseis do regime iraniano contra o território de Israel. E há pouco também o abatimento de 3 drones iranianos pelas forças de defesa de Israel. A gente segue em contato com as autoridades e também com as principais fontes de notícia do exterior. Deixa eu só passar para o professor Marco Túlio para analisar e projetar como deve ser essa madrugada, né? Se havia uma dúvida em relação à resposta do Irã após a morte de Ali Khamenei, morte anunciada pelos Estados Unidos, me parece que essas informações já ditam como será essa madrugada, não? Sim, eu aguardava, eu vou ser bastante sincero, pelos discursos eu aguardava uma resposta mais robusta, uma resposta mais vingativa, uma resposta mais emotiva por parte do regime iraniano. O que a gente está vendo é uma graduação de força que eles vão em algum momento, utilizando parte desse arsenal. A questão dos drones que você agora trouxe como informação, provavelmente eles não são parte de um ataque mais robusto, e sim uma tentativa de diagnosticar o padrão de resposta que Israel ou os Estados Unidos terão daqui para frente. Então, vai ficar muito nesse jogo de espera, de paciência, de lançamento de mísseis, que o Irã gosta muito de fazer. Vimos isso na Guerra dos 12 Dias. Ele gosta de cansar a população israelense através da ideia do sirene tocando, de ter que correr para o bunker, acabar com sua vida social. Eles gostam muito de utilizar isso. Da mesma forma que Israel e Irã têm como Israel e Estados Unidos têm como alvo estruturas críticas, governo e liderança, o Irã tem como alvo as populações civis. Ele gosta de estressar essa população civil através do lançamento de seus mísseis. E provavelmente é isso que teremos pela frente, uma briga de gato e rato que pode ser caracterizada pelo lançamento de mísseis de baixa qualidade, de baixa tecnologia, misturado com mísseis de grande tecnologia embarcada, versus THAAD norte-americano, versus Iron Dome israelense, ou sistema Arrow. Então, você vai ter esse diálogo, entre aspas, entre os dois meios, o meio defensivo israelense e norte-americano versus o meio ofensivo iraniano. Podemos perceber que daqui a pouco pode até surgir a possibilidade do esgotamento desses meios defensivos israelenses, como foi o que aconteceu durante a Guerra dos 12 Dias. Você teve muito instrumento Arrow que teve problema de superaquecimento, problema de radar, o que permitiu a entrada de mísseis iranianos em torno da estrutura crítica de poder israelense. Pois é, vou até questionar o professor quando ele menciona que esperava uma resposta mais robusta. Do que ele está falando? Qual é o arsenal? O que podemos considerar em relação aos mísseis iranianos? Qual é a capacidade de destruir parte de instalações, por exemplo, militares dos Estados Unidos e de Israel? Voltaremos em 1 minuto e meio, um rápido intervalo. Eu conto com você, fique com a gente.
De volta nessa cobertura especial, as principais informações, notícias e atualizações sobre o conflito no Oriente Médio. Há informações, inclusive, que chegaram há pouco de uma interceptação por parte da Força Aérea de Israel de drones que foram lançados do Irã para o território israelense, e também há uma informação de mísseis que foram lançados há pouco do Irã para Israel. Mas eu questionei o professor Marco Túlio Freitas, ele é doutor em ciências militares, a respeito de uma resposta mais robusta, porque quando eu mencionei esses mísseis que teriam sido lançados, o Marco Túlio disse, olha, eu esperava uma resposta mais robusta, né, com um número maior de dispositivos. Marco, quais aspectos envolvem uma resposta robusta? Conta pra gente do que se trata uma resposta muito robusta quando a gente olha para o arsenal iraniano. Basicamente é uma saturação de mísseis. Eu acreditava que o Irã, tendo em vista a confirmação de que a sua liderança religiosa, como se fosse o pai da nação, morresse, eles pegariam os mísseis hipersônicos, os mísseis balísticos e disparariam contra Israel. Disparariam numa força muito grande, com bastante qualidade, com bastante quantidade, a ponto de saturar as defesas israelenses, o que eu não estou vendo. Isso pode se justificar por duas variáveis. Uma é o aspecto de moderação, o regime está se automoderando em sua resposta, ou o resquício da Guerra dos 12 Dias, que é a quantidade do seu arsenal já não permite mais esse tipo de resposta. Porque se você comparar aos piores dias da Guerra dos 12 Dias, você teve um emprego maciço de mísseis balísticos e você teve a entrada de mísseis hipersônicos que deram uma senhora dor de cabeça à defesa aérea israelense. E nesse momento a gente não viu. É isso, professor. Muito obrigado pela gentileza, viu? Volto sempre à Jovem Pan. Boa noite e até a próxima. Boa noite a todos. Diogo, muito obrigado. Boa noite.